Programa O Equilíbrio do Universo, com Deva Gesuede. Apresentação: André Dias. Entrevista: quem fui, quem sou, de onde vim, para onde vou. Antes de iniciar esse programa, explico que, em todas as mídias de Deva Gesuede, o adjetivo humano será alterado para o adjetivo humane, sendo essa palavra mais condizente com a ideologia de gênero, que atende de forma igualitária a todos os gêneros da humanidade. Gratidão por entender. Estou novamente nesse programa que procura esclarecer e questionar a realidade da vida, do universo, e, como sempre, estou aqui com o responsável por aquele que, por enquanto, é o líder dos assessores de nível, Deva Gesuede. Você tem 5 livros que contêm informações sobre você, o equilíbrio das forças do universo, de 2018, onde fala superficialmente sobre sua experiência quando criança nessa encarnação, o equilíbrio da singularidade 1 de 2020, que contém sua biografia. No livro O Equilíbrio da Singularidade 2 de 2021 também há uma citação de sua missão na Terra. O livro O Anjo de Luz Azul, também de 2020, descreve o que diz ser sua biografia cósmica. E por fim, o livro A Luz e a Escuridão de 2022, que conta sua experiência com o maior buraco negro deste universo. Para começar, dividi as perguntas em 3 tópicos, que são: quem foi, quem é e quem será Deva Gesuede. Como há várias etapas em sua vida, pois você conta uma história de bilhões de anos atrás, onde, primeiramente, nos diga quem foi Deva Gesuede para chegar no que é hoje. Me identifico na 5ª dimensão como o anjo de luz azul, pois meu planeta Altazar, da 5ª dimensão, era uma esfera de forma instável, formada apenas por seres de luz. É claro, uma luz que só é vista por seres de lá, pois é uma frequência distinta da luz visível da 3ª dimensão. Haviam vários planetas errantes, que são os orbes que se formam distante de uma estrela, que eram semelhantes, que ficavam próximos um do outro, um aglomerado de seres que formavam um planeta e se nutriam com conhecimentos que os faziam gerar interiormente energias que os sustentavam. Ao focar suas mentes em certos locais do universo, entravam em contato com seres sutis e alguns da 4ª dimensão e da 3ª dimensão, que possuíam corpos sutis e conseguiam se ligar aos sinais de seres da 5ª dimensão. Então os jovens que ficavam mais na superfície do planeta mantinham contatos com esses seres, com os buracos negros, sendo que pouquíssimos, assim como eu, conseguiram ficar muito tempo dialogando com os buracos negros gigantes, que a ciência hoje em dia chama de buracos negros supermassivos. E alguns que eu conversava eram bem maiores que esse, pois ao se conectarem com eles, ficavam entorpecidos, fascinados por suas retóricas. Pois entenda, eu, como os demais jovens do planeta, possuíamos uma polaridade inversa. Já os buracos negros detinham uma polaridade positiva, que um atraía o outro. E eles, muitos massivos, podiam nos absorver. Embora eles ficassem a anos-luz de distância, o maior buraco negro deles, o maior deste universo, que se encontra em outra galáxia, eu audaciosamente dialogava com ele por um tempo,
muito longo. Com isso fiquei conhecido por também conseguir criar um código que me possibilitava permanecer muito tempo em diálogo com ele. Mas isso acabou por nos ligar de tal forma que ele se tornou meu amigo e me cedeu um presente, as Memórias de Norveus, que conto nesses livros, e que a história de Norveus, o Rei Mago, será contada no último livro de dezembro de 2023. Com isso, por essa ousadia e sabedoria em lidar com esse ser, foi que Sananda reconhece esse buraco negro, que hoje eu classifico como o único iota massivo, que intitulei como a Biblioteca das Enciclopédias do Universo, como um ser de grande importância em nossa jornada evolutiva. Nisso solicitou 9 grupos para se voluntariar, para descerem na terceira dimensão, formar o ser padrão, sendo os primeiros 9 grupos a descender ao fundo do poço do abismo, a terceira dimensão profunda, para depois ascender as dimensões. Eu, por isso, fui escolhido líder deles. Em sua encarnação, você foi um deus? Quando estava na quarta dimensão, atuava como deuses e como anjos em outros planetas. Tudo que se faz tem 2 vias. Ajudava no progresso dos seres da terceira dimensão, mas com isso, com o compartilhamento que fazíamos, agregava funções densas que me alteravam o DNA para poder descer para a 3D. Você também foi um bruxo? Como eu expliquei esse ano, numa dessas oportunidades, tudo quanto é manipulação da matéria é um tipo de magia. Em algumas oportunidades fui cientista, em outras áreas, médico, alquimista, mecânico e eletrotécnico, além de outras profissões. Você foi um Anunnaki? Minha constituição física era distinta da deles. Antes dos Anunnaki vir para a Terra, eu já estava aqui, desde o início da formação desse planeta, que pelos Anunnaki era conhecida como Tiamat. Interessante. Agora nos diga, quem é Deva Jessued hoje? Eu sou o nada. Sou uma pessoa comum, como qualquer um, que iniciou sua experiência nos planos sutis, semelhante a um imã, com 2 funções, desceu nas densidades, se fixou na 5ª dimensão há 5 bilhões de anos, com a maior parte dos seres inteligentes, teve que encarnar na terceira dimensão por várias vezes, e hoje, como ser humano, estudei até o ensino médio, deixei os benefícios da carteira de trabalho e executo tarefas como autônomo. Financeiramente nada tenho. Estou em uma residência de minha irmã e meu cunhado me cedeu para morar, que construí para minha mãe, que já está com Deus. Criei um tesouro, que é um manual, um código pelo qual se pode saber de tudo e ter tudo, que chamo de polissofia, que me faz ser visto como um insano. Sou líder de um grupo que ainda está executando suas tarefas extrafisicamente e fisicamente, mas espalhados pelo mundo, de um projeto que visa a construção de ecovilas para uma comunidade poder continuar sua missão de voluntariado e iniciar as técnicas de ascensão. Esse sou eu. Nada tenho, nada sou, nada sei. Mas como assim, insano? Depois de você dizer tudo o que tem, você se expressa desse jeito? Explique essa sua filosofia. Bom, já fui intitulado com outros nomes baixos, mas quando disse que esse sou eu, que nada tenho, nada sou, nada sei,
É porque em relação ao mundo, ao ser normal do mundo, desse sistema, o que falo está fora de uma realidade da vida aceita pela maioria da humanidade. Quem é que parou para ler os livros e entender o código dos segredos do universo? Pois só em dizer que uma pessoa pode viver para sempre e permanecer jovem no mesmo corpo, já derruba toda essa filosofia, pois a mente do humano já foi programada. Aí vem a ideia de que o humano é uma máquina que foi programado para aceitar que o início de sua vida foi nessa, que é sua única encarnação, de aceitar seu meio de vida no sistema e aceitar seu fim, com dois destinos: seguir para o céu de louvor eterno ou para o lago de fogo eterno. Respeito essa ideologia, pois é assim de que, de certa forma, diz ou deixa entender seus líderes, deduzindo de seu livro doutrinário. Mas você possui um livro que pode se entender também como doutrinário. Bom, de certa forma você está certo. Porém, uma doutrina direciona, mas a polissofia informa. Uma doutrina descreve um caminho mais condizente para os seguidores de tal doutrina, mas a polissofia apenas dá informação, dando a condição de escolha, mas dizendo que toda ação gera uma reação com as consequências dos atos, que todos são responsáveis pela matéria que usou e que todo benefício conseguido por qualquer uso da matéria vem atrelado a um compromisso, e que as leis da matéria base criarão um ambiente para que o beneficiado e o compromissado troquem de posições e se igualem em condições. E no nome desse código dos segredos do universo, já descreve em seu nome o que pretende, assim como Paulo diz: lê de tudo e retém o que é bom. Então, poli significa muitos e sofia significa sabedoria ou conhecimentos. Ou seja, reunir em um só lugar o conteúdo de vários conhecimentos. No entanto, assim como Paulo, nele é dado uma orientação ao praticante a calcular e absorver desses conhecimentos apenas o que é bom, o que serve, mostrando algumas ferramentas que são capazes de calcular o que serve e o que se deve pensar em deixar de lado. Dizendo o que é, embora você se designa como o nada, mas se apresenta como líder, assessor do terceiro nível, que é a 3D, que é o líder de um projeto inovador do universo, que seu superior é nada mais, nada menos que Jesus ou Sananda, você se compararia ao Cristo? De forma alguma. Fui designado por ele para uma missão. Como já disse e repito, hoje nada tenho, nada sou, nada sei. Tirando o foco de mim, conduzo-o ao mestre Sananda, que é Jesus, pois se ele retornasse hoje, ele retornaria do mesmo jeito que subiu, como dito pelo escritor de Atos dos Apóstolos, que dois anjos falaram aos discípulos de Jesus em Atos 1:11, que os discípulos, vendo subir as nuvens em carne, foi transformação alguma, pois transformação alguma é dita que ele teve naquele momento, e a palavra ascender quer dizer apenas subir, pois se houvesse algo semelhante a uma transformação, uma transfiguração física de seu corpo, isso certamente seria importante ter dito naquele momento, coisa que, se alguém disse algo sobre isso,
foi apenas uma interpretação, uma dedução segundo sua crença, por sua fé. Então ele, em corpo, entrou em um objeto físico que se assemelhava a uma nuvem. E quem descreveu pouco ou nada sabia daquele objeto que pairava no ar, que provavelmente era na cor branca, semelhante a uma nuvem. Bom, e hoje, o que as pessoas diriam se vissem Jesus retornar do mesmo jeito, como dito pelos anjos, que viram um objeto, que viriam um objeto branco e circular, ou seja, em formato de nuvem de cor branca, descendo do céu em um local conhecido como sendo visitado por alienígena no Brasil, no meio de um vilarejo conhecido, abrindo uma porta e descendo um homem que certamente terá uma aparência distinta do Jesus barbudo, das representações em quadro, pois os discípulos no caminho de Emaús, em Lucas 24, o viram, conversaram com ele no caminho e só o reconheceram no partir do pão. Com certeza diriam: esse alienígena está longe de ser o Jesus que veio, é o anticristo. No entanto, eu, como qualquer um, o que faço é cumprir o dito de Jesus, pois ele em João 14 disse que os que crescem nele fariam coisas maiores das que ele fez. Então, se a obra de alguém fazendo o que se aproxima do mais correto do caminho ensinado por ele for maior do que a dele, eu estou indo pelo caminho certo. Como também disse, ide pelo mundo e apregoai as boas novas de alegria a toda criatura. E quando diz a toda criatura, diz também aos animais, plantas, às pedras, que quem se lembra do que eu já falei aqui em vídeo, as pedras clamam, pois o computador ou a inteligência artificial são feitas de silício, areia, de minérios, de pedra de todo tipo, ou seja, as pedras já começaram a falar. O que me confirma isso é Sofia, Ameca, Bard, Alexa e outras inteligências artificiais hoje em dia que estão conversando e em breve farão o trabalho do homem. O que se deve se preocupar em saber é, assim como o povo de Israel rejeitou Jesus, pois o esperavam para essa vida, para os libertar do domínio romano, a mesma coisa vai acontecer com uma parte do povo que o espera. E quando digo vida, digo para o sistema de vida, pois o esperam por motivos distintos. Israel esperava um rei, alguém que pegasse na espada e fosse à frente do povo para eliminar o rei do mundo. Mas Jesus disse para... Ou melhor, Jesus veio para depor o rei do mundo que ditava aos ouvidos das nações, principalmente do povo de Israel, pois, disse ele, o mundo jaz dominado pela serpente do Éden. E quando as pessoas veem esse texto, pensam que Jesus estava falando das pessoas do mundo, depois que estão longe, ou melhor, daqueles que estão longe ou estavam longe da presença de Deus, dos mundanos, mas pense, reflita sobre o que eu vou falar agora. Jesus nasceu dentro das cercanias do povo que se considerava o povo de Deus, e Jesus pregou para eles. Então pense, se aquele povo que era o povo santo de Deus, porque ele veio para pregar para eles, porque ele viria então para pregar para eles? Se o povo de Deus era um povo santo e como mesmo se consideravam eram livres, é porque o rei do mundo dominava o mundo todo. Dominava a forma de estudo, a política, os governantes, inclusive os israelitas. Bom,
Alguém pode afirmar que esse sistema de vida, a forma de vida da humanidade, mudou desde que ele se foi? Assim como Gabriel, Jesus, Shiva e muitos vieram do plano divinal, você também veio de lá? Bom, pelo que fui informado, sou uma pessoa, um ser comum, com uma imensidão de princípios inteligentes que vieram da fonte central de energia para formar esse universo, e que gerei a intelectualidade na quinta dimensão, sendo originário do planeta Altazar, como tenho descrito nos livros. Com certeza, como toda matéria base, desci da 11ª dimensão, e o que sei até hoje fica apenas nisso. Outras informações, para esse que sou hoje, para nada serviria, só se fosse para me encher o ego, mas acredito ser só isso. Estou espantado com esse discurso. Então, você acredita que o mundo todo, todas as instituições e todas as áreas da vida humana estão dominadas pela serpente do Éden, o Deus, rei do mundo? Foi o próprio Jesus quem disse, e ele também disse: a serpente veio para tirar os bens, tirar a vida e tirar tudo, botar tudo abaixo. Eu vim para que tenham vida. Ora, se ele disse que veio para dar vida, então todos estavam destinados ao esquecimento. Como também disse: conhecereis a verdade que os libertará. Se o destino de alguém é o esquecimento, depois de ter se esforçado para cumprir os mandamentos, é porque todo ensinamento passado, toda a vida vivida estava longe de ser verdadeira. Então a humanidade vive em um ciclo infinito de reencarnações. E sempre pensa a mesma coisa, que a vida atual é a primeira. Pois o adensamento da 3D o faz esquecer de tudo. Tanto que o nome homem, na língua egípcia, significa aquele que se esquece. Então, deduzindo esse último texto bíblico, se temos que conhecer as verdades da vida, é porque a vida que vivemos é uma ficção, é um show de Truman. Se eu encontrar a verdade, ele vai nos libertar. É porque estamos detidos e isentos de ver as algemas, porque os israelitas disseram a Jesus: como nos libertar? Somos livres e nosso pai é Abraão. E Jesus disse: vosso pai é a serpente do Éden. Percebam que eu apenas digo o significado daquele que Jesus quer dizer, ao invés de falar o nome dele. Para terminar, sei que você se esquivou de dizer sobre o que fará no futuro, mas ouso-me a perguntar: como você disse que terá outro título, quem será Deva Gessued no futuro? Todos podem mudar de profissão, mesmo que dentro de sua área de trabalho. Entenda essa minha mudança como uma mudança de atividades cósmicas, embora seja inicialmente na superfície da Terra, mas percebo que minha missão no futuro se estenderá para a casa do Pai, pois há muitos humanos espalhados. Porém, em breve terei um novo título, uma nova atividade a desenvolver, e meu posto será entregue a outro, que já executa essa função de líder das ecovilas. Perceba que isso está dentro do que tenho falado sobre as leis da matéria base, pois quando alguém entra em um posto e recebe uma nova atividade, outro ocupa seu lugar. Às vezes porque esse outro está desenvolvendo melhor aquela atividade, e quem estava em cima desce e o apoia, pois o que importa é a atividade ser bem desenvolvida, que beneficiará a todos.
A minha nova atribuição só alguns saberão, aqueles que eu visitar quando iniciar uma nova fase de minha missão, que na realidade, desde os primeiros livros que escrevi em 2018, lá já descreve minha missão principal, dizendo quem serei, minhas atribuições e o que vim fazer. Com respeito à vida do Humani, ela está longe de ser a real, e tudo o que faz é para ocupar a mente do Humani, para entreter. E com tantas atividades, como dizem alguns, é correria. Ficam tão ocupados com os afazeres da vida que tempo algum dispensam para compreender o que é a verdade questionada por Pilatos. Os controladores sabem exatamente como funciona a mente humana, pois foram eles que os criaram. E quando digo eles, falo tanto dos Anunnaki quanto dos seres conhecidos como os dimensionais e dos seres da quarta dimensão e também dos seres da quinta dimensão, pois um acima do outro teve sua participação na criação desse ambiente artificial chamado Terra e do corpo humano e desta 3D profunda. Existem tantas coisas obscuras e, como eu falei nos livros que escrevi e coisas que disse por aqui, tudo são as matérias do universo se atritando, buscando se encaixar para surtir o melhor efeito, que por mais que se esfreguem uma com as outras, só alteram suas composições, mas acabam se diminuindo até que um dia, já no plano divinal, cada ser se isolará quando terminarem sua missão de auxílio a seu igual e viver em uma contínua busca por conhecimento. Eu sou Deva Jesuete, o que vive para sempre, equilíbrio e paz.